Estamos no ar de novo? Muito bem. Então, olha, recomeçando nossa meditação de hoje, né? Então, eu dei 3 dados aqui curiosos, totalmente desconexos, né? E talvez você tenha tomado qualquer um deles como verdadeiro. Verdadeiro, né? Por quê? Né? Porque simplesmente uma pessoa te disse, uma pessoa que você de alguma maneira entende que tem alguma autoridade, né? Então você pensaria, puxa, por que vai me enganar com respeito a isso, né? E a maior parte das coisas que a gente sabe na vida tem a ver com isso. A gente toma como verdadeiro algo que alguém nos disse. Né? Certamente você não mediu o peso de Júpiter, nem tem a menor ideia de como fazer isso, talvez. Né? Você não tem uma certidão de nascimento de Platão para mostrar que ele nasceu lá antes de Cristo, né? Você nunca foi mordida por um tiranossauro, né? Nem nada semelhante. É tudo uma questão de confiança. Você confia. Você confia, né? Você pergunta, olha, puxa, por que vai me enganar? Então você toma como verdadeiro. Né? E assim é com a maioria das coisas que a gente sabe aqui nessa vida, né? Imagina se a gente tivesse que provar tudo que a gente algum dia ouviu, né? A gente nunca sairia da escola. Estaria sempre lá comprovando, revisando, tendo que ir no lugar olhar com seus próprios olhos, né? A gente caminha mais rápido se a gente confia. No fundo, eu confio em você porque, de alguma maneira, eu reconheço em você uma autoridade. Né? Ou porque você estudou mais anos, ou porque você leu muito sobre aquele assunto. Né? E tem coisas que eu tomo como verdadeiras, não porque a pessoa me disse, não, assim, simplesmente porque ela é sábia, mas porque eu sei que ela me ama. Então, isso é mais que o suficiente para que eu tome aquilo que ela me diz como verdadeiro. Né? Eu, de alguma maneira, pressinto que ela não tem outro interesse que não seja eu mesmo. Por exemplo, nossos pais. Né? Então, quando nosso pai lá diz, olha, puxa, não coloque o dedo na tomada. Não, dificilmente você vai entender o porquê disso. Né? No entanto, você sabe muito bem que, puxa, se eu faço isso, né, eu vou ficar bem. No dia que eu desobedeço, acontecem coisas ruins para mim. Né? E a mesma coisa, olha, puxa, não bata nos teus amiguinhos, respeite os mais velhos. Né? A gente não tem uma comprovação prática disso, né? Simplesmente eles viveram mais tempo que nós, experimentaram a importância disso e nos transmitem. Né? A mesma coisa acontece com um bom professor, com um bom amigo. Né? Então você confia, né, baseado no fato de que a pessoa te ama. Então, a pessoa me diz alguma coisa, ela me ama, por que vai me enganar? Né? Com Deus, a gente tem que ter uma especial confiança. Né? Porque, como a gente lê na Escritura, quem pode ter maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos? Então, Deus é o que mais me ama, né? Meu Deus, você deu a tua vida por mim. Quem pode ter maior amor que tu? Ou seja, Deus não tem outro interesse que não seja você mesma. O que a gente pode acrescentar a Deus? Né? Nada. Ele tem tudo, né? Por isso, Deus ele é totalmente digno da nossa confiança. Que a gente confie nele. Confiança quer dizer, eu me fio de ti. E de fiar-se vem a palavra fé. Ter fé significa confiar. Fides, não confiar. Então nós temos que ter fé em Deus, confiar em Deus. Deus ele me pede, confie em mim. Confie em mim. Eu não te decepcionarei. A fé está relacionada com tomar como verdadeiro uma afirmação sobre alguma coisa que eu não vejo, que não está diante dos meus olhos, né? Uma pessoa te diz, olha, puxa, aqui atrás do centro, na rua de trás, tem uma árvore de maçãs. Você não viu, né? Mas você tem um amigo, você fala, deve ter mesmo, né? Por que essa pessoa vai me enganar? Né? Mesmo que a pessoa se enganasse, né? Você fala assim, puxa, né? Certamente ela deve ter se enganado ela, né? Não vai me enganar a mim, se é meu amigo, né? Então, a gente nem vai lá comprovar isso daí, né? A gente toma como verdadeiro e pronto. Né? Se a gente percebe, olha, a pessoa me ama, para que ela vai me enganar? A fé que Deus nos pede que a gente tenha nele, ele também tem esse componente de tomar como verdadeiro alguma coisa que eu não vejo, que não está diante dos meus olhos, só que tem algumas peculiaridades. Né? A primeira delas é que Deus não se engana. Não, teu amigo que você gosta tanto, tua amiga que você gosta tanto, pode se enganar. Mesmo querendo dizer a verdade, elas podem se enganar. Né? No entanto, Deus não. Deus nunca se engana, Ele é onisciente, né? Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo. E a outra coisa que é peculiar com relação à confiança em Deus é que
tudo aquilo que Deus pede para que você confie nele tem um impacto muito forte sobre a tua vida. Por exemplo, descobri que a árvore que tem atrás do centro, na rua do centro, né, não era de maçã e sim de laranja, né? Que impacto tem na tua vida isso? Né? Zero, né? Zero. Você fica com raiva e pronto, né? Agora, descobrir que o caminho que você está caminhando não é aquele que te leva à felicidade que você quer, certamente é um problema muito mais sério, muito mais grave, né? Então, sobre esses aspectos que Deus ele pede, confie em mim. Confie em mim. O demônio, ele sabe disso. Ele é bem esperto, né? O demônio ele não é burro. Então, ele sabe que a gente tem uma dificuldade em acreditar naquilo que não está diante dos olhos, em confiar, né? Tanto é assim que com Adão e Eva, ele vai atacar nesse ponto, exatamente nesse ponto. Eles estão lá vivendo com Deus, estão desfrutando de Deus no paraíso, eles têm uma harmonia entre eles, uma harmonia com a natureza, uma harmonia com Deus. E Deus só falou uma coisa para eles, ó, não coma desse fruto. Se você comer, vai acontecer uma coisa ruim com vocês. Né? No entanto, eles, não tem nenhuma prova disso daí, né? Ele tem simplesmente a confiança em Deus. Então o demônio vai atacar aí, nesse ponto. Fala assim para eles, olha, sabe que Deus, ele sabe que se você comer, você vai ser como Deus, vai ser como Ele. Então aí, o fruto está na tua mão. Tem uma coisa que o demônio promete, olha, você vai ter um poder como o de Deus. Um poder grandioso sobre tudo. Você não vai ser mais criatura, vai ser criador. Né? E aquele fruto alcança a tua mão. Você pode ir lá e pegar, né? Está diante dos teus olhos. Enquanto que o que Deus faz para mim é uma promessa. Eu não estou vendo ainda. Então o demônio ataca nesse ponto. Né? E de fato, tanto Adão quanto Eva não acabam trocando aquilo que era visível, não, pela promessa de Deus. E acontece depois um desastre depois disso, né, que a gente conhece como pecado original. Então Deus sempre vai te convidar a isso. Olha, aposta por uma coisa que não está vendo, ou seja, que não está diante dos teus olhos. Se você não aposta por Deus, se você não aposta por aquilo que você não vê diante dos teus olhos, não, se você quer só aquilo que você pode controlar, você acaba empequenecendo a tua vida. A tua vida fica pequena. Qualquer coisa que seja para a vida toda, alguma coisa que seja grande, certamente eu não vejo. Né? Como é que eu posso projetar o futuro de alguma coisa? Todo mundo fez um montão de planos para 2020, né? No entanto, estamos nós aqui. Né? Digamos assim, totalmente isolados. Né? E a gente está pedindo aí, volta 2019. Né? Então, quer dizer, isso é o fruto, né, digamos, de querer controlar. Né? Tudo é uma ilusão. Quer dizer, não é tudo que a gente está passando agora, né, não é um castigo de Deus, né? É simplesmente a natureza própria, a dinâmica própria da natureza. Né? Foi assim no passado, será assim no futuro. Todo controle é uma ilusão. Nós não controlamos nada na realidade. Né? Então, se eu aposto somente por aquelas coisas que eu posso controlar, eu absolutamente diminuo a minha vida. Eu empequeneço a minha vida. Porque eu começo, digamos assim, a deixar tudo aquilo que eu não consigo ver agora mesmo como muito longe, como inalcançável. Né? Então, às vezes, aquele desejo de justiça que eu tenho, está tão difícil, está tão grande, está tão longe, né? Então deixo de lado. Ou então uma meta de cambiar o mundo, não, uma vocação de serviço a Deus, um matrimônio, né? Tudo aquilo eu deixo de lado. Né? Porque é tão longe, né? É melhor uma meta pequena, alcançável, que eu posso, digamos, pegar com a minha mão, né? Que eu estou vendo aqui, né? E o pior é que isso gera interesse, gera estratégia, gera cálculo. Eu começo a pensar em base da eficiência das coisas, né? Então, eu me empequeneço. São pessoas empequenecidas. Tudo aquilo que eu controlo é, por definição, menor do que eu. Então, se eu quero alguma coisa grande, eu tenho que abdicar do controle. Eu tenho que arriscar. Se eu quiser fazer alguma coisa realmente de grande, né? Alguma coisa que dê sabor para a minha vida. Quando a gente vai comprar uma coisa numa loja, a gente está estabelecendo ali uma relação de justiça. Né? Porque você tem um bem que tem um valor, você tem ali um dinheiro que equivale àquele valor e você troca de mãos. Né? Então você dá a cada um o que lhe é devido. Então você tem ali um mérito naquela coisa. Né? Agora, quando você é presenteada, quando você dá um presente, é alguma coisa que é imerecida. Ou seja, alguém quis te dar alguma coisa. Olha, você está aqui, por algum motivo, eu quero te dar algo. Você não tem que ter um mérito para aquilo, né?
E, sem dúvida, né, que o presente sempre traz consigo uma surpresa, que é uma sensação, digamos, maravilhosa, né? Estar surpreendido por algo. Né? Imagina que você tem uma amiga que foi viajar para um lugar distante, você encontra com ela depois, né? Puxa, ela te conta da viagem, né? Mas, além disso, ela te trouxe um presente. Olha, eu estava lá naquele lugar, te trouxe isso daqui, ó. Tal, né? Aí você, puxa, você abre os olhos, né? Vê aquele presente. Né? Então, aquele pode ter um valor material maior ou menor, não? E é um bem em si mesmo. Mas tem uma coisa que é saborosa, que é a surpresa. Né? Você foi lá só para se encontrar com ela, de repente você recebeu algo. Então, a surpresa é uma coisa maravilhosa. Não, como isso dá sabor para a vida, ser surpreendido por algo. Quem aposta por controlar tudo, nunca pode ser presenteado. Se eu quero ter o controle total das coisas, não dá para ser presenteado. Eu nunca poderia ser surpreendido por nada, porque eu quero saber o seguinte: o que vai acontecer em cada passo. Cada passo. Então, a vida perde bastante do seu sabor com isso daí, né? Deus, Ele quer te presentear, Ele quer te surpreender com uma série de coisas, só que primeiro, você tem que desistir de controlar tudo. Enquanto você não desiste de controlar tudo, Deus não pode te presentear. Né? Então, o nosso caminho aqui na Terra é um caminho de abandono em Deus. Abandonar-se em Deus. Ter fé. Eu confio em Deus. Então, toda essa questão de, olha, puxa, Ele me ama com loucura. Com loucura, né? Por que Ele não cuidaria de mim? Meu Pai, eu me fio de Ti. Você foi capaz de entregar o Teu próprio Filho para que eu pudesse ter vida, né? Como é que eu posso duvidar de Ti? Meu Deus, Você pode tudo. Então a gente pode perguntar, né? Meu Deus, por que eu não me deixo ser presenteado? Por que eu não me deixo surpreender? Porque às vezes eu quero controlar tudo. No Evangelho aparece a parte em que tem um homem que está endemoniado, né? E o seu pai vai interceder por ele e pedir para Deus: meu Deus, olha, Senhor, Cristo, Jesus, salva o meu filho, né? Se você pode algo, salva o meu filho, né? Porque esse demônio vem e o lança no fogo e o machuca, né? E Cristo ele fica chateado com isso, né? Com essa pergunta, né? Se você pode algo, faça. E não, de alguma maneira fala para ele: puxa, você pode, tudo é possível para aquele que crê. E talvez essa seja a nossa imagem. Né? A gente tem sempre aquela dúvida de Deus, né? Será que Deus pode mesmo? Será que isso daqui não é demais para Deus? Será que agora Ele resolveu realmente abandonar a gente de uma vez? Né? E talvez por isso a gente não experimenta nada grandioso. A gente não recebe presentes. A gente não se surpreenda. Porque a gente não consegue abandonar em Deus as coisas. Né? A gente tem no dia a dia a experiência da nossa limitação. Como somos limitados. Né? E, puxa vida, mesmo assim a gente quer controlar tudo. Sabendo que o nosso braço sempre é frágil. Sempre a gente pode alcançar muito pouco com a força do nosso braço, né? Meu Deus, eu quero crer, aumenta a minha fé. Eu preciso confiar que o Teu braço é mais forte do que o meu. Vale a pena confiar em Deus, porque Deus Ele promete e cumpre. Tudo que Ele fala, né, uma vez que Ele disse, né, aquilo ali vai acontecer. Ele mesmo no Antigo Testamento Ele fala, né? A minha palavra não sai da minha boca sem que se cumpra. Por exemplo, Ele fala para Moisés assim: Moisés, vai lá no faraó, fala para ele libertar o povo, né, que o povo vai sair daqui. E aí o Moisés até fala: puxa, mas quem sou eu, né? Vou chegar lá no faraó, o faraó não vai nem me receber. Né? No entanto, confiado em Deus, Moisés vai lá, né? De fato o faraó resiste, né? Mas ele não mede esforços, né? Vai mandar as pragas, vai, digamos assim, te mandar o anjo exterminador na ceia pascal, vai abrir o mar vermelho. Se precisar abrir um mar aqui para que você possa passar, eu vou abrir. Né? Então, isso é a força da promessa de Deus. Né? Deus ele promete para Abraão: olha, Abraão, desse povo que vai nascer de ti, vai nascer o Messias, né? Aquele que vai libertar o povo. E vem Cristo. Né? Quer dizer, aquela promessa ela demora várias centenas de anos para se cumprir, mas se cumpre. Deus ele espera o momento certo, né? E de fato vem. Quer dizer, Cristo vem, né? Cristo promete: olha, tomarão o Filho do Homem, o maltratarão, o matarão,
mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E de fato, Cristo ressuscita. Eu tenho o poder de dar a minha vida, eu tenho o poder de retomá-la. É o que Cristo fala. Promete para Pedro: Pedro, eu vou te dar as chaves da igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E realmente, a gente lê a história da igreja, tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Se você vai ler, digamos o seguinte, esses livros de história da igreja, é bem fácil você perder a fé. Na história da igreja, você fala assim, puxa, não é possível, né? Olha aqui, os pastores terríveis, né? Papas ruins, né? O imperador que não quer mais, é perseguida por não sei o quê, perseguida por não sei aonde, né? E, no entanto, 2000 anos depois, a gente está aqui ouvindo falar de Cristo, né? Ouvindo falar de Cristo. Então, é um milagre. É um milagre. Quer dizer, Deus, ele promete e cumpre. Sempre, né? Quando foi que Deus prometeu alguma coisa que não aconteceu? Então, essa é a força da autoridade de Deus, né? Quer dizer, ele me ama com loucura, né? E além disso, digamos o seguinte, tudo que ele promete, ele cumpre. Meu Deus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. A fé certamente não é somente manifestar eu creio que Deus existe. Não é só o começo isso. Só eu creio. Porque a fé tem que se manifestar com coisinhas pequenas do dia a dia. Né? Por exemplo, você se comprometeu, olha, 2020, eu vou rezar o terço todos os dias. Né? E vou ser fiel a isso, tal, é uma coisa bonita, boa, tal, né? Aí vem no outro dia aquele relatório que está te apertando, não, aquele trabalho, aquela prova, né? Puxa vida, hoje, esses 20 minutinhos aqui do terço, eu vou precisar deles. Né? Claro que você não pensa assim tão articulado assim, né? Mas na prática, você vai deixando o quê? Para controlar, para poder controlar, né? Quer dizer, eu preciso ler mais essa parte do relatório, eu preciso fazer mais tal coisa, né? Então eu deixo de lado a Deus para poder confiar o quê? Na força do meu braço, que você já viu milhares de vezes que é limitada. Então, às vezes, uma situação como essa é a situação do abandono. Olha, meu Deus, talvez eu tivesse que ter feito coisas antes, me preparado antes, né? Mas agora, como eu prometi que ia rezar esse terço, vou rezar. E eu deixo ver o que vai acontecer. Né? Quer dizer, você tem que confiar em Deus, né? Senão você nunca prova, digamos assim, a força do seu poder. Você viu que, olha, tem que falar com uma amiga minha sobre tal coisa, que é uma coisa importante para ela. Você está lá preocupada, né? Puxa vida, né? Isso é importante para ela, mas ela pode receber mal, pode ficar com raiva de mim, né? Pode ser que ela não aceite, tal, né? Mas aí você lê aquela frase do Evangelho que diz assim: não vos preocupeis se vos entenderão, o Espírito Santo falará por vós. Mas, poxa, olha, Deus prometeu, olha, isso é para o bem dela. Quer dizer, independente do que, sabe, da minha torpeza, o que seja, né? Da minha debilidade, da minha fraqueza, da minha pequenez, eu vou lá falar. Deus falará por mim. Então, às vezes, você se surpreende com o resultado. Aquilo ali que você pensava que jamais ia acontecer, acontece. Porque você se deixou surpreender. Você deu a oportunidade para que Deus te surpreendesse de alguma maneira. Né? Outra situação, né? Te pedem um favor, ou então uma pessoa te pede ajuda, ou então você percebe que tem alguém precisando de ajuda. Né? Só que você vê o seguinte, olha, para poder ajudar essa pessoa, eu vou ter que gastar um tempinho aqui, né? Eu estou tão apertado de tempo, está tão difícil a vida. Né? Eu tenho tanta coisa para fazer, né? Como é o caso de todos nós. Né? E você fala assim, puxa vida, olha, se eu gasto tempo com ela, quem cuidará de mim? Se eu estou cuidando das pessoas, quem cuidará de mim? Né? A gente não articula isso na nossa mente, no entanto, a gente atua dessa maneira. Então a gente vê essa frase do Evangelho que Cristo fala assim: não se vendem 2 passarinhos por um quarto, e no entanto, nenhum deles cai por terra sem que permita o vosso Pai. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Por isso mesmo, não tenham medo. Vós valeis mais do que muitos passarinhos. Quer dizer, Deus, ele diz para você: eu posso te cuidar melhor do que você mesma. Eu posso te cuidar melhor do que você mesma. Meu Deus, você me pede, cuida dos meus, cuida dos teus. Eu tenho fé, eu aposto por ti. Outra situação, né? Você está estudando, você sabe que você tem que colocar a cabeça naquilo, se concentrar, aproveitar aquele tempo, né? E você até, inclusive, ofereceu aquele pedacinho do teu trabalho por alguma intenção boa. No entanto, você está lá com o telefone, né? E toca, não, olha, tem uma mensagem nova para você. Então vem a tentação da curiosidade, né? Será que é alguma coisa importante? Aí você vê o seguinte, olha, puxa,
Ainda falta um tempinho aqui para terminar esse período de estudo, né? Então, às vezes, eu falo assim, olha, não, deixa mais 15 minutinhos, aí eu vejo essa mensagem. Então, isso é ter fé. Ah, não, mas é super urgente. Meu, quantas vezes realmente você pegou alguma coisa que era super urgente, né? Então, você vai lá, vê a mensagem e é mais uma bobagem, mais um meme a mais na tua coleção, né? Então, acontece sempre isso, né? Então, a fé se manifesta nessas coisinhas pequenininhas. E aí você fala assim, meu Deus, olha, quer dizer, você controla a minha vida. Olha, deixa, já que eu já ofereci esse pedaço de trabalho aqui por ti, eu vejo depois. Depois eu já verei essa coisa, né? Aposta por Deus. Né? Isso é fé. Essa aposta por Deus. Deus não se deixa ganhar em generosidade. Não. Por mais que você dê para Deus, você nunca vai conseguir ganhar dele no que ele te dá. Ele sempre vai te dar muito mais, né? Então, ser generoso com Deus exige muita fé. Muita fé. Exige fazer uma aposta em Deus, colocar-se nas suas mãos. E se você se abandona nas suas mãos, você vai ver que ele vai te surpreender. Outro episódio do Evangelho que é importante para a gente alimentar nossa fé é pensar naquela cananeia, né? Aquela mulher que pede um milagre para Cristo e que isso faz ver que, puxa vida, olha, eu estou aqui, não, mas eu vim cuidar de outros, não de você. E que isso resiste, mas aquela mulher insiste, até que isso fala assim, puxa, grande tua fé, você vai ter o que você quer. Porque a pessoa confiou, a pessoa não desistiu, a pessoa deu um passo a mais, né? Então, muitas vezes, esse atraso que Deus faz para nos conceder algo é para que a gente possa receber aquilo melhor, mais confiado, né? A gente leu nessa semana esse episódio em que São José, ele percebe que Nossa Senhora está grávida e pensa em abandoná-la em segredo, né? E Nossa Senhora, não, que tinha tido um milagre, não, ali com o nascimento de Cristo, com a concepção de Cristo, aliás, ela não fala nada para São José, não. Ela podia ir atrás e dizer para ele, olha, aconteceu tal coisa, né? Mas ela confia, olha, Deus proverá. Deus proverá. E realmente Deus vai lá, aparece em sonho para São José, né? Então é assim, Deus surpreende. Mas se eu me deixo, né? Se eu deixo que ele realmente possa mostrar a força do seu braço, né? Se eu quero controlar tudo, né? Esse é um momento, acho importante, né? Da gente falar, olha, meu Deus, realmente não controlamos nada. Nada, né? Nada está sob nosso controle. Nada. Então, por mais que eu planeje, mas, puxa, meu Deus, é você que guia a história. É você, digamos, que conduz a história, né? E Deus, Ele me ama. Então, a gente tem que ter muita fé, muita paciência, saber esperar, né? Deus surpreende. Deus adora surpresas. Então, para terminar nossa meditação de hoje, vamos pedir a Nossa Senhora que ela nos ajude a apostar em Deus, para que a gente se surpreenda por Deus, porque Deus promete e cumpre sempre.
Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, quando foi na escritura, todo o céu Deus nos atendeu. Jesus respondeu: em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o dom do céu, mas o Pai quem vos dá o poder do pão do céu. Pois o dom de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso pão, a nossa vontade, O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças a Deus, Senhor. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso pão, a nossa vontade, O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças a Deus, Senhor. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso pão, a nossa vontade, O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças a Deus, Senhor. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Comunhão espiritual. Se eu quiser assim, você veio com beleza, humildade e devoção. Por isso, Deus Santíssimo, o Espírito de Deus. Amém.
Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus,